Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do programa Resenha e hoje nós vamos discutir um tema ainda polêmico, a LGBTfobia. Infelizmente, essa é uma realidade ainda presente na sociedade e nesta semana foi comemorado o Dia Internacional contra a LGBTfobia. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no programa o ativista social Ronaldo Serra e a vice-presidente do Instituto Raíssa Mendonça, Lohana Pausini. Também aqui está comigo o jornalista Denilton Neves. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom, eu vou começar perguntando para a Lohana. Lohana, a gente tem dados ainda preocupantes, extremamente preocupantes aqui no Brasil, né? Só para você ter uma ideia, né? Acho que você conhece bem. No Brasil, a expectativa de vida de um LGBT é 35 anos. Olha só, é metade do que vive a população em geral. Um LGBT morre a cada 23 horas. O que ainda falta, o que falta demais em excesso para que esses dados sejam revertidos? Esses dados que você me traz é muito triste, porque primeiro pelo fato de eu mesmo ser uma mulher trans, viver em um país que mais mata pessoas trans é o Brasil. Segundo, por conta do Maranhão. Nós estamos aqui num estado também que tem uma grande parcela que contribui para esse ranking. O estado do Maranhão é um dos mais transfóbicos do país, de acordo com dados da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. E isso que você nos coloca realmente me deixa muito triste, porque primeiro eu sou uma mulher trans, mas militante ativista dos direitos humanos, né? Eu luto por esta causa de longas datas. E eu vejo que no Maranhão, quando eu faço uma reflexão para o resto do país, eu tenho andado por este país defendendo e promovendo os direitos humanos de pessoas LGBTs, eu percebo que o Maranhão ele está aquém das políticas públicas que já foram implementadas no Brasil. Então, o que falta no Maranhão, na verdade, é implementar a política que nós já conquistamos com muito suor, lágrimas e sangue, né? Para você ter ideia, a questão da criminalização da LGBTfobia, né? Nós conseguimos criminalizá-la através de uma intervenção do Supremo Tribunal Federal, todo mundo sabe disso, através da lei do racismo. Não é uma legislação específica, porque nós não temos representatividade política para fazer isso, ainda não temos isso, mas no Maranhão, a tipificação desse crime, ela não acontece. Então, por isso que esses dados, eles são subnotificados. Então, a pessoa que é agredida, eu já fui várias vezes atendida pela polícia, eu digo isso por experiência empírica mesmo, né? Chega no delegado, por exemplo, de polícia, ele não sabe tipificar o crime, né? Ele vai dizer, você foi agredida e tal, ele vai querer colocar como agressão, mas ele não cria uma linha de investigação para chegar ao crime de LGBTfobia. Eu fui agredida pela condição de ser quem eu sou, né? Uma mulher trans, alguém que simplesmente não gosta do meu estilo de vida, não concorda com a legitimação que eu fui configurada nessa sociedade, porque eu sou uma mulher trans e sou respeitada de acordo com a lei hoje em dia, né? Então, eu sou um ator social, vamos assim dizer, da sociedade, estou legitimizada. Mas tem pessoas que se incomodam com isso. Então, às vezes, a gente sofre agressões nas redes sociais, a gente sofre agressões físicas, psicológicas, morais, como eu já sofri. E quando você procura, por exemplo, o serviço da polícia, eles não conseguem tipificar. A gente percebe que não existe uma qualificação ainda por conta da abordagem da polícia. Com raríssimas exceções, nós, por exemplo, agora no Instituto Raíssa Mendonça, nós estamos tentando trabalhar essa política de resgatar mulheres trans que são vítimas de violência. Estamos mantendo parceria com a Patrulha Maria da Penha, por exemplo, que nós estamos, graças a Deus, foi um novo avanço que nós tivemos, né? A Maria da Penha, elas nos beneficia, a lei nos chega até nós enquanto mulheres trans, e a Maria da Penha, a gente percebe que eles passaram por uma capacitação. E aí eu questiono por que o resto da polícia não passa por essa capacitação também, né? Então fica essa questão. Então nós temos, por exemplo, uma agenda que está em aberta com o secretário Jefferson Portela. Por conta da pandemia, a gente entende que a prioridade realmente é essa, vencer a pandemia do coronavírus. Aí está desafiando a todos nós, inclusive com um novo alarme para o Maranhão, né, com essa questão da variante do corona que está aqui no Maranhão. E então a gente sempre deixa, portanto, para o stand-by, mas a gente não esquece. Então nós temos uma agenda com o secretário justamente para tentar criar o departamento especializado de investigação de crime de LGBTfobia. É o que falta no Maranhão. Porque São Paulo já fez, Rio de Janeiro já fez, agora falta o Maranhão fazer para acontecer, para que de fato a criminalização aconteça no Maranhão. Agora, Lohana, você acha então que está faltando um preparo institucional depois de 2019, junho de 2019, quando o STF passou a incluir os crimes de LGBTfobia também, como os de racismo? Você acha que ainda falta preparo institucional ou faltou preparo institucional para que tudo isso pudesse entrar em vigor e tivesse prática, efetividade, né?
Sim, sim. Só para você ter ideia, o Maranhão, ele não conseguiu nem sequer publicizar que a LGBTfobia era crime neste país. Então, a gente tem pressionado todas as secretarias de saúde, de educação, de segurança pública, em parceria com o Ministério Público, porque ele não pode se omitir disso. Obrigatoriedade que também todo mundo se una essas forças. O Tribunal de Justiça do Maranhão, né, que já criou outros poderes, vamos assim dizendo, porque no Maranhão a publicização não aconteceu. Você, por exemplo, não consigo ver outdoors espalhados pela cidade dizendo o que é transfobia, o que é homofobia, o que é LGBTfobia, até onde o meu preconceito, porque você ser preconceituoso nesse país não é crime, você pode ser preconceituoso. A Constituição te dá esse direito de você pensar diferente, de você não concordar, por exemplo, dizer na minha cara, Lohana, eu não te aceito como mulher, é a tua opinião, guarde ela pra você, quando eu perguntar a você, se eu quiser saber sua opinião, eu pergunto. Mas quando você começa a construir um discurso de ódio em cima disso, você está sendo o quê? Transfóbico. Então, às vezes, as pessoas não percebem que ela está sendo, às vezes acontece isso, de eu estar sendo preconceituoso e transfóbico, né? E aí, talvez os poderes constituintes do Maranhão, eles não se atrelaram para isso. Fazer uma publicização mesmo, campanhas educativas, através da rede de educação, né, da Secretaria de Educação, Segurança Pública, de Saúde. A gente não viu isso acontecendo no Maranhão, e eu volto a dizer, eu digo isso porque eu tenho experiências de viagens como ativista pelo resto do país e que aconteceram, entendeu? Campanhas foram para a televisão, a gente não viu isso acontecendo aqui no Maranhão. Campanha educativa na televisão, no rádio, o próprio secretário falando, um vídeo institucional falando que agora LGBTfobia é crime. Então a coisa parece que no Maranhão ela está no papel ainda, né? E a gente que é do movimento social LGBT, ativista, a gente tem que ir para a rua pressionar esses poderes constituintes para que a coisa de fato saia do papel, né? Então, como respondendo a sua pergunta, de fato é isso que tem acontecido. Não houve, portanto, um preparo institucional dos poderes constituintes. O registro que nós temos do primeiro caso de crime com relação à homofobia aconteceu aqui no Maranhão em 1614. Foi o caso de um índio, né, um Timbira, que tanto é até hoje que a população indígena, para se referir a alguém da comunidade LGBT, se refere a Timbira, tu é Timbira, tu é isso. Nós estamos discutindo aqui casos ainda desses absurdos, essas mortes em grandes capitais e movimentos. Quando a gente parte para uns recortes por etnias ou então por classe social, nós podemos saber, nós não temos dados de periferia, das periferias. Então, assim, no interior do estado, nessas periferias, Ronaldo, como que está se dando? Já tem algum tratamento, tem algum conhecimento de como essa população de periferia, que tem um pouco menos de informação e tem um pouco menos de acesso a ela, como é tratada essa questão e como esse enfrentamento da LGBTfobia, especificamente na periferia, no interior nesses interiores do estado? Então, Denilton, como a Lohana falou, né, é muito ineficiente essa proteção. Ela citou um dado importante, que a população trans é a que mais é assassinada em nosso país e também é onde mais se consome a pornografia transexual, em nosso país. Então a gente observa essas contradições. E se em espaços institucionalizados, onde está o poder constituído, como ela falou, não há esse interesse em fazer a defesa, imagine nas comunidades periféricas, onde a gente observa que o acesso à educação, o acesso à segurança, o acesso ao conhecimento, ao bem-estar como um todo dos cidadãos é mais renegado ainda para essas pessoas, né? É colocado à margem. Então a gente percebe que há uma dificuldade muito maior dessas pessoas serem elas próprias. No início da pandemia, né, que a gente já está aí com 1 ano e meio, eu lembro que eu ia falar com um jovem trans, um homem trans, a gente estava combinando nessa época de fazer lives e ficou impossibilitado porque ele não tinha liberdade de dentro da casa dele poder fazer uma live falando sobre a condição dele de homem trans, falando sobre as dificuldades e a gente conversar, porque mesmo não sendo homem trans, eu acho que é importante, sempre que eu puder, dar esse espaço, estar buscando entender com as pessoas do meu convívio, eu acho que isso é muito válido. Então isso traz uma reflexão, porque antes da pandemia a situação já era crítica, imagine agora. Que a gente está tendo que sair menos, está tendo que conviver mais dentro de casa. A gente observa que para nós LGBTs a questão da sociabilidade fora de casa ela é muito importante, porque para mim, por exemplo, durante o início da juventude foi muito importante ter o espaço do Reviver, ter outros eventos onde eu me encontrava com os meus e ali eu poderia conversar de forma mais transparente, de forma mais aliviada, né, e entender um pouco todo esse processo que é o turbilhão que passa quando a gente se entende enquanto pessoa diferente dessa normatividade que está imposta. Nós somos seres sociais, necessitamos andar em par, em grupos. Isso. E como você acabou de explanar,
essa população sente a necessidade de encontrar seu par, de encontrar alguém igual para que possa transmitir seus questionamentos, suas dificuldades. Nesses 2 últimos anos, com essa pandemia, que esse discurso, nós não podemos ter acesso à rua. Foi para dentro de casa, então esse discurso partiu para a internet. Sim. Como vocês percebem, observam essa discussão via internet? Tem algum grande fator de contribuição? Foi mais negativo, já que a gente necessita tanto desse contato pessoal? Como ficam essas discussões na internet? Houve um bloqueio, houve um retrocesso, ou há um avanço nisso? Denilton, particularmente, eu acredito que tudo há os 2 lados. Tem o retrocesso porque acaba limitando a gente em termos de convívio, em termos de estar ali mais próximo, de poder sair, porque eu penso que, principalmente, Lohana, aí você pode confirmar para mim, mas para a população trans, principalmente aqueles que ainda estão no processo de, eu não sei se é o termo correto, mas de se identificar, de se autodescoberta, aí você se vê preso dentro de casa, onde você não pode se expressar, isso acaba tornando a situação bem mais problemática. Mas, por outro lado, a gente percebe que o campo virtual, que já tinha essa discussão, digamos que mais aberta, acabou ficando bem mais, porque mais pessoas começaram a falar, a gente viu que grupos começaram a estar dando mais a cara, sim, a colocar mais discussões. Então, assim, eu acho que é uma forma da gente analisar o prós e o contra e bater principalmente nessas questões, como a Lohana falou, de veicular a informação de que é crime, até para que essas pessoas LGBTs que estão aí Maranhão afora, Brasil afora, mas principalmente nosso estado, onde há essa ineficiência do poder público estadual em estar mais ali perto do nosso lado, de estar propagando essa informação para que essas pessoas se sintam empoderadas e também passem a ter uma conduta mais impositiva contra a LGBTfobia. E hoje em dia, né, hoje em dia o smartphone, né, eu costumo brincar até com essa questão, ele é uma arma na mão de um cidadão, né, hoje em dia, por conta da tecnologia, justamente. Qualquer momento você está veiculando, faz um vídeo, você joga num grupo de WhatsApp, aquilo viraliza, dependendo do conteúdo, né, até mesmo o próprio contato com a imprensa, todo mundo hoje em dia, qualquer redação de jornal trabalha com WhatsApp, rapidinho a informação chega, ela circula. E nós, do Movimento Social LGBT, nós trabalhamos justamente assim, articulados, né? Então tem as ONGs, por exemplo, elas estão muito debruçadas hoje em dia, como você citou aí, nesse campo midiático e sobretudo do virtual, né? Por conta da pandemia, na verdade a pandemia ela vergou o mundo se ajoelhou, né? Infelizmente. Mas a gente tem que aprender, né? A gente tem que se reinventar. Então a gente aprende também que não só necessariamente eventos presenciais, por exemplo, podem ser realizados em prol da comunidade LGBT. Então a gente, inclusive, se reconfigurou, aprendemos e estamos sempre fazendo eventos que pega todas as ONGs, por exemplo, do resto do interior do Maranhão. Sim. Porque os casos mais graves, que eu trago para vocês, outro dado para vocês, do Maranhão, de LGBTfobia, ocorre no interior do estado. Interior do estado. Né? Aqui a capital, a gente sabe que a gente tem mais acesso à política, a informação, justamente, a Secretaria de Segurança Pública está aqui, tudo está aqui, os órgãos competentes estão aqui. Mais fácil acessar esses meios. É mais fácil acessar, né? E culturalmente empoderamento, E as próprias ONGs LGBTs, a grande maioria delas estão instaladas na capital por conta mesmo justamente desse acesso com o poder público, né? Mas no interior tem algumas, né? Graças a Deus surgem. Em Santa Helena nós temos ONGs LGBTs, temos em Pinheiro, temos em Coroatá, temos em Santa Inês, Imperatriz, né? Imperatriz. Então, assim, estamos espalhados. E essas ONGs, a gente trabalha justamente com essa articulação. Cria-se uma rede e para que a gente possa, porque o poder público, como eu falo, poder público é o governo do estado do Maranhão, claro, eu vou ter que citar, são os poderes constituintes. Eles ainda não conseguem sequer, por exemplo, fazer um censo da população LGBT, eles não têm dados alguns. Quem apresenta os dados somos nós. Né? Então, esses dados que eu trago para vocês, por exemplo, ano passado, se eu não me engano, salva a memória, junto com a Secretaria de Direitos Humanos, com o Betinho, né, que é um titã, vamos assim dizer, do movimento social LGBT, um abraço para ele, ele sempre traz esses dados. Se eu não me engano, salva a memória, 9 pessoas, mulheres trans, foram assassinadas brutalmente no Maranhão. A gente lembra o caso aí da Natasha, né? Exatamente. Que ficou bastante conhecido. Isso. Agora, Lohana, então, diante desse cenário, vocês acreditam que o Estado não tem interesse, o Estado a gente fala de modo geral, não tem interesse em proteger a população LGBT? Não, na verdade ele tem, porque nesse governo, né, agora não fazendo, não tem como dizer assim, a Lohana está fazendo merchandising político, mas na verdade a gente tem que falar o que acontece.
Por exemplo, o governo atual, ele criou, dentro da Secretaria de Direitos Humanos, uma coordenação exclusiva para políticas LGBTs. Já é um avanço, né? Tem uma coordenação de políticas LGBT dentro da Secretaria de Direitos Humanos. Então, e essa coordenação, ela tem um conselho estadual, ao qual eu sou membro desse conselho, por sinal, né? É onde justamente, qual é a função dessa coordenação? É pressionar, através da Secretaria de Direitos Humanos, o próprio secretário, né? A enxergar as nossas demandas, as nossas políticas. A gente entrega para ele, toda semana, todo mês está tendo agendamento com essas demandas que a gente entrega. Demandas essas, por exemplo, vou citar para vocês, a questão, porque quando, por exemplo, nós temos um decreto, né? O decreto ele é institucionalizado a nível nacional, mas quem implementa a política local é o governo local, né? Para vocês terem ideia, nós temos o direito, por exemplo, ao processo transexualizador pela rede do SUS. Qualquer pessoa trans tem isso. É um decreto na época do governo presidente Dilma Rousseff. Foi uma conquista, mas a gente foi para a rua reivindicar, gritar, não sei o quê. Por quê? Porque foi diagnosticado que a população trans não só é o país que mais pessoas são assassinadas, mas também é o país que mais morrem. Aí qual é a diferença, Lohana, se assassinada e morrer? Porque muitas pessoas trans procuram o processo transexualizador por conta própria. Então eu vou me hormonizar por conta própria, ser um endocrinologista, ser um psiquiatra, ser um acompanhamento médico. Isso vai o quê? Comprometer minha saúde. Coloco silicone industrial, vão para uma clínica clandestina e tal, e muitas vêm a óbito, né? Então, por conta disso, o SUS, a gente foi para a rua brigar por isso e a gente conquistou. Então, qualquer hospital que tem um ambulatório chamado processo transexualizador, ele tem que montar. Eu tenho direito a um acompanhamento de um psiquiatra, de um psicólogo e do endocrinologista. Se eu quiser, eu optar por isso, também a cirurgia de redesignação sexual. Pelo Estado, pelo SUS. Mas isso é um decreto nacional. Quem implementa a política é o governo local. Então, lá no decreto também diz que o governo local, a competência de implementar esse processo transexualizador é do governo local. Então, essa é uma demanda que nós estamos, por exemplo, levando para a Secretaria de Saúde, através da Secretaria de Direitos Humanos, para que a gente possa conquistar. Porque aqui no Maranhão, o único local que faz isso é o Hospital do Dutra, aqui na capital. Né? E aí, diga-se de passagem, é um hospital universitário, né? E que não dá conta da demanda inteiro de 216 municípios que é o Maranhão, gente. Então, assim, é complicado essa questão. Então, o Maranhão, ele caminha realmente lentamente, mas é um avanço, porque pelo menos cria-se uma agenda. O poder público, ele nos enxerga. Está diante de mim, dizendo, poxa, essa demanda precisa ser implementada, e assim como eu citei esse exemplo, tem muitas outras que a gente está tentando implementar através da Secretaria de Direitos Humanos. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Já estamos de volta com o programa Resenha. O bate-papo tá muito bom, né, Denilton? Tinha que ter 2 horas de programa, porque sim, pauta é o que não falta, né? É uma comunidade ampla, com suas características bem específicas e que precisa ter seu espaço e sua visibilidade cada vez mais. É preciso, isso faz necessário a cada dia mais, se levar este tema e para que ele se torne casual e que quando ele seja tocado no assunto seja de uma maneira normal, que as pessoas ainda não se assustem. Acredito por conta ainda da falta de informação ou de acesso de algumas pessoas, essa população, principalmente os jovens, ainda sofre muita violência. Os números estão aí assustadores, cada vez mais jovens, né? As pessoas começam a perceber sua orientação cada vez mais cedo e, por conta disso, começam a sofrer muita violência cada vez mais cedo. Então, assim, esse jovem que está na periferia, ou esse jovem que está no interior do estado, que está sentindo essa pressão, que muitas vezes parte de dentro de casa, a gente sabe que esse é um dado, infelizmente, bem realista. Onde procurar esse apoio? Aquele jovem que está no interior do estado, está numa periferia, que não tem essa informação e está tendo seus direitos na sua realidade, sendo agredido. Onde buscar? Então, qual é a orientação? Qual é a orientação? O que a gente pode dizer para esse jovem, para essa pessoa que está... Nós temos um grande aliado no combate à LGBTfobia, graças a Deus, no Maranhão, que é a Defensoria Pública. Né? A Defensoria Pública também teve uma iniciativa muito boa, que ela criou um núcleo LGBT, aqui na Defensoria Pública, que eu falo do Maranhão, claro. Ela criou um núcleo, e ela está criando defensorias públicas em cada um dos municípios do Maranhão. Alguns que não têm, né, infelizmente, é uma iniciativa agora nova, portanto,
Então, aqueles municípios que têm, eu deixo o recado, aqueles municípios que têm uma defensoria pública, eu fui agredido, eu sofri uma agressão, eu vai no boletim de ocorrência, que siga o rito, né? Vai na delegacia, registra um boletim de ocorrência, mas procura a defensoria pública local, que tem um núcleo LGBT específico para atender essa pessoa, porque lá ele vai ter a defensoria pública. Qual é o papel da defensoria pública? É encaminhar para que aquele boletim justamente, inclusive ela pode olhar e dizer que o boletim foi feito errado, né? A questão da tipificação do crime, né? Ela pode pedir para inclusive o delegado possa fazer essa correção e pode encaminhar isso para o Poder Judiciário, ou seja, judicializar para que o crime de fato não fique impune. Para aqueles municípios que não têm ainda uma defensoria pública, o que resta é entrar em contato com uma dessas ONGs que eu acabei de falar, porque o movimento social LGBT é um movimento forte, ativo e muito bem articulado. Então, o que acontece em Imperatriz, alguém aciona a ONG de lá, que nós temos algumas lá, tem Rematrans, né? Que cuida da parte especificamente de pessoas trans, assim como a Matra, que é aqui também de São Luís. Então, a gente que procure uma dessas ONGs, né, ou então mesmo, por que não, nas redes sociais, o Instituto Raíssa Mendonça, a qual eu sou vice-presidente, a gente atende o Maranhão inteiro, né? Criamos uma casa, por exemplo, uma casa de apoio para pessoas LGBTs em situação de vulnerabilidade. Esta casa é justamente para acolher essas pessoas vítimas de LGBTfobia, né? E a gente, a todo momento, nós estamos recebendo, né, demandas de todo o Maranhão. A gente faz uma triagem através de nossas redes de parceiros com psicólogos, com assistentes sociais, para atender essas pessoas. E a casa não é tão grande, nós temos capacidade para atender apenas 90 pessoas, e a gente, portanto, precisa fazer realmente essa triagem para quem realmente precisa, né? Uma situação caótica. Então, as redes sociais estão aí para entrar em contato, o canal está aberto, né? O Instituto Raíssa Mendonça, através do nosso Instagram, a gente atende diretamente a demanda. Entre em contato com a ONG local, e se não tiver, entendeu? A gente traz para São Luís, como a gente está vendo agora, sábado amanhã, está chegando 4 pessoas de Presidente Vargas, vítimas de LGBTfobia, 2 de intolerância do seio familiar, espancado pelos próprios pais, né? E outras 2 mulheres trans também por exclusão social no mercado de trabalho, que se fecha para a pessoa trans, que a gente sabe que é excludente nesse sentido, e a gente acolhe. Então, o recado é esse: defensoria pública ou a uma ONG local, ou mesmo pelo Instagram, que a gente está atendendo. Agora, Ronaldo, a gente iniciou o programa falando dos problemas que existem com esses protocolos de atendimentos, né, principalmente em delegacias que são bastante ausentes, né? E a população de periferia sabe bem o que é isso, porque vive isso todos os dias, sabe o que é conviver com a violência policial. Você acredita, então, que falta ainda um preparo, falta agenda para se trabalhar, falta um trabalho específico para melhorar, então, o atendimento? Então, Eduardo, quando a gente fala em modus operandi, né, da polícia, a gente está falando que a polícia está a serviço de um chefe maior, que no caso é o chefe de Estado, o governador, e assim os outros gestores, eles comandam outras pastas ligadas ao poder a qual eles estão ali detendo o mandato. Então, nesse sentido, eu acho que, para além da gente pensar em solucionar na ponta, a gente tem que pensar muito na questão educacional, como é que a gente vai preparar a nossa população, porque tudo isso é reflexo da nossa sociedade, os mandatários, as pessoas que ocupam os espaços. Então, enquanto nós não fizermos esse processo de conscientização, como a Lohana frisou bem no começo, para termos representantes, pessoas eleitas para estarem ali, fiscalizando a ação dessa polícia, fiscalizando o desempenho dessas escolas, como é que elas estão tratando, a gente não vai ter um avanço significativo. Então, é importante também que a gente passe por esse processo profundo de transformação para que a gente possa vir a ter um resultado satisfatório. Senão, a gente vai ficar sempre colocando curativo nessa ferida e nunca vai achar uma solução significativa. É verdade. Isso que ele fala aí, Ronaldo, é muito importante quando você fala do poder de fiscalizar. Eu lembro, por exemplo, enquanto eu fui candidata a vereadora, eu fiz uma campanha, uma pesquisa para saber o índice de pessoas trans matriculadas em escolas em São Luís, né? A nível de estado, porque a gente sabe que, por exemplo, a vereadora é apenas a questão municipal, né? Mas uma vereadora pode atuar muito fazendo moções para a Assembleia, enfim, o poder pode se aliar. Então, o Maranhão também, como disse para vocês no início do programa, né, tá sempre aquém das coisas, né? Então, o índice de pessoas, por exemplo, que
de pessoas trans que estão nas escolas, né? Aí vem um dado muito importante, porque as pessoas trans estão sempre, 90% da população trans está na prostituição. Está à margem. Está à margem, né? É complicado. Por quê? Porque primeiro o ambiente escolar é hostil para essa população. Eu sou jornalista, eu me sinto privilegiada, mas assim, não foi fácil, quem conhece a minha história, não foi fácil eu me manter dentro da escola, né? Eu fui agredida dentro da escola, tentaram me violentar dentro do banheiro público, botaram minha cabeça dentro de vaso sanitário, entendeu? Eu era desrespeitada constantemente. Aí eu achava que quando eu cheguei na academia, na faculdade, a coisa ia ser diferente. Não foi diferente, né? Professores me chamavam pelo meu nome ainda de batismo de afronta mesmo, pra me magoar, porque eu pedia, meu nome é esse, assim, por favor, assim que eu gosto de ser chamada, não interessava. E naquela época, eu tô falando, há 10 anos atrás, nós não tínhamos a criminalização, né? Aí naquela época a gente ainda não tinha o decreto que hoje em dia toda pessoa trans, mesmo que ela não tenha o nome retificado, ela precisa ser respeitada por esse nome. É um decreto de lei que existe, né? E aí eu fui fazer essa pesquisa a São Luís, eu fiquei pasma, né? Porque eu queria apresentar esse dado para a população, né? Em campanha eleitoral, mas enfim. Mas era um dado também que até hoje está usando isso. Era campanha eleitoral? Era, mas eu também vou usar esses dados como até hoje a gente está usando. Então, pouquíssimas escolas, gente, eu fiquei assim, eu fui contar nos dedos, tinha 4, 5, 10, né? Pessoas trans matriculadas em escolas, outras não tinham sequer nenhuma, né? Então a gente percebe que ele continua. Aí eu fui perguntar o porquê. Aí quando o decreto é respeitado no Maranhão, aí eu fui questionar para a diretora. Aí eu descobri uma escola, eu posso citar o nome da escola? Sim. Né? A Pedro Álvares Cabral, se eu não me engano, na escola pública, estadual, na cidade operária, onde tinha pessoas trans que estavam pelo contrário, elas tinham fugido, 16 alunos tinham fugido, se evadido da escola. Fugiram da escola e eu fui perguntar, eu entrei em contato com esses alunos, porque eu sou dessas, eu vou em cima. Aí eu fui perguntar, o que aconteceu, isso aqui e tal. Não, porque eles não me respeitam, eu não consigo entrar no banheiro, eu me mijo toda na calça, não sei onde eu vou entrar, banheiro feminino, masculino. Coisas absurdas, sim. Absurdas, entendeu? Ai, minha mãe é evangélica, não me apoia, não sei o que, eu fui conversar com o gestor. Questão religiosa também muito. Exatamente. Aí o meu nome não é respeitado, enfim, eles fazem me agredir e tal e tal. Eu resolvi, naquela escola eu não estudo mais. Aí a pessoa se retrai, então naquela escola ela muda para outra, mas na outra é a mesma coisa, na outra é a mesma coisa. Então tem algo errado ali, o que acontece? Poxa, já existe um decreto. Denilton, era bom que a gente tivesse um pouquinho mais de tempo para a gente continuar discutindo o tema. Com certeza a gente vai voltar a falar sobre esse assunto aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. O Resenha termina aqui. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Obrigado, gente. Obrigado a você.